Aleluia, Pai. Obrigado porque nós estamos aqui para te adorar, Pai. Nós estamos aqui para aprender a Tua palavra, ter mais conhecimento de Ti, Pai. Aproveitar da Tua unção, Pai. Aleluia. Obrigado porque aqui tem adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque quem adora em espírito de forma explícita, plena, adora o Senhor, Pai. Aleluia. Obrigado, louvor. Aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Podem se assentar. Vamos compartilhar mais um pouquinho da palavra com o tema Realidades da Nova Criação. Eu vou fazer uma recapitulação do que nós falamos no culto passado de ensino, para que a gente consiga entender e prosseguir no conteúdo. Amém? Amém? Aleluia. Estão todos aqui. Aleluia. Bom, então nós vimos lá em Gênesis, no capítulo 1 até o versículo 25, a gente vê que Deus cria todas as coisas, cria o mundo e tudo que nele há, para depois, no versículo 26 e 27, criar o homem. Ou seja, ele cria tudo, faz tudo para o homem. E só depois ele cria o homem conforme a sua imagem e semelhança. Amém? Já no versículo 28 de Gênesis 1 ainda, ele pega o homem e a mulher e diz: tudo isso que eu criei é para que vocês governem, dominem. A autoridade deste lugar está sobre vocês. Ou seja, ele cria tudo, ele cria o homem e depois dá tudo o que ele criou para o homem. Amém? Já no capítulo 2, do 16 ao 17, ele dá apenas uma ordem, para que eles não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Apenas um mandamento. Essa foi a única ordem que Deus dá ao homem para fazer. Já no capítulo 3, do versículo 1 até o 7, nós vemos quando há um rompimento, entre homem e Deus, dentro do seu relacionamento. O homem peca, morre espiritualmente e assim se separa de Deus. Já no capítulo 3, no versículo 15, nós vemos que Deus já informa, de forma um pouco mais sutil, que já havia um plano de salvação para o homem, para fazer essa conexão, essa reconexão novamente com o homem, tendo novamente o seu relacionamento. Quando Jesus vem, ele se identifica conosco, ele paga o preço por nós do pecado, e nós vemos que esse plano é concretizado, é executado. Lá em Hebreus, no capítulo 4, e no versículo 14 e 16, vai dizer que Jesus, ele foi o ofertante, ele foi a própria oferta, e ele foi o sumo sacerdote da salvação. Aquele que bateu o martelo e acabou com tudo. Aquele que finalizou a obra redentiva, aquele que concluiu a obra redentiva. E realidades da nova criação se detém mais nos aspectos dos resultados dessa obra redentiva. E é por isso que nós separamos um culto inteiro, ou como se fosse uma aula inteira, só para falar dos aspectos daquilo que Jesus conquistou e criou para todos nós. O que ele criou? Você novamente. Amém? Então, se você está comigo, levanta do seu lugar agora, pega a sua Bíblia, ou o seu dispositivo que tem a Bíblia, e diga: eu sei que você já fez isso, eu sei que você sabe o que a gente vai fazer, mas nós não nos cansamos de fazer e falar as mesmas coisas, amém? Porque isso traz segurança para mim e para você. Então diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia! Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Aleluia. Pode sentar, meu irmão. Mas se eu te perguntasse hoje, quem você é? Que a Bíblia diz que você é. Você saberia responder? Se eu te perguntasse aquilo que você tem, segundo a Bíblia, você saberia responder o que você tem? E se eu te perguntasse o que você pode, você também saberia falar? Você também? Pois é isso que nós vamos falar hoje. Amém? Segura o cinto, nós vamos falar bastante. Não precisa ler, mas grava, se puder, anota os versículos, que nós vamos passar muita coisa. A respeito do que nós somos. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos uma nova criatura, nos transformamos em uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Em Romanos 6,11 diz que nós estamos mortos para o pecado. Em 1 Coríntios 15:22 diz que nós fomos mortos em Adão, mas ressuscitados em Cristo. Aleluia. A respeito de justificação e remissão dos pecados, lá em Romanos 3, no versículo 24, diz que nós somos justificados pela graça, e em Romanos 5, no versículo 1, em Atos 13:39, diz que nós somos justificados pela fé. Aleluia. A respeito dos santos, em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, diz que nós somos chamados para sermos santos, assim como Ele é. Em Colossenses 1:22, vai dizer que nós tivemos o nosso corpo santificados em Cristo, irrepreensíveis e inculpáveis de qualquer pecado. Em 1 Coríntios 1:2 vai dizer que nós somos santos nele. Aleluia. Efésios 2, no capítulo 8, a gente já conhece muito bem, depois vamos falar um pouquinho mais sobre esse versículo, mas diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Aleluia. Em Gálatas 5:1 diz que Cristo veio nos libertar da escravidão. Em 2 Coríntios 3:17, diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Hoje nós temos a liberdade espiritualmente falando, de se achegar ao Senhor sem pecado. Aleluia. 2 Coríntios 3:17, Romanos 8, de 1 a 2 diz, não mais condenados. Aleluia. Isaías 53, que é um dos poucos versículos que nós vamos falar hoje, que está dentro da antiga aliança, no Antigo Testamento, 99% do que nós vamos falar está na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento, para que não haja dúvidas alguma do que nós estamos falando. Amém? Então lá em Isaías 53, 5 diz que pelas feridas de Cristo, nós fomos o quê? Sarados. Aleluia. Mateus 4:23 diz que Jesus curou todas as enfermidades. Em 1 Pedro 2:24 diz que nós fomos justificados e curados. Em 2 Coríntios 8:9 diz que Ele se fez pobre para que hoje nós fôssemos ou nos tornássemos o quê? Ricos. Amém? Você se alegra com isso? Eu me alegro. Amém? Aleluia, reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6 e Apocalipse 5:10 diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes nele. E em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz que nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo. Em Romanos 5:8, diz que ele provou o seu amor morrendo por nós. Já em Romanos 8, no versículo 38 ao 39, diz que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Cristo. Amém? Em Romanos 8:15 diz que nós somos como filhos e temos acesso ao Pai. Já em João 15:15 ele diz que ele nos tornou seus amigos. Em João, no capítulo 1, no versículo 12 ao 13, diz que ele nos deu poder para sermos feitos filhos dele. Aleluia.
Somos filhos e herdeiros e co-herdeiros. Lá em Romanos 8,17 diz exatamente isso. Lá em Gálatas 3,29, herdeiros da promessa. Em Efésios 3,6 diz coparticipantes da promessa de Cristo. Efésios 1,4, escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, e em Colossenses 3,12, diz que somos escolhidos, santos e amados por Ele. Em João 15,16, diz que Ele nos escolheu para dar frutos. Romanos 12,5 diz que um só corpo e membros uns dos outros. Já em 1 Coríntios 3,23 diz que nós somos de Cristo e Ele de Deus. Já em Romanos 1,6 diz que nós somos chamados para pertencer a Cristo. Em Mateus 5:13-16 diz que nós somos sal da terra. Em Atos 13:47 nós somos a luz do mundo. Em João 8:12 diz que nós somos a luz do mundo e é por isso que nós andamos nela. Em 1 Coríntios 6:19 diz que nós somos templo do Espírito Santo. E em 1 Coríntios 3:16-17 diz que nós somos templos do Espírito de Deus e prestaremos contas dele. Efésios 1:11, somos herdeiros e nos predestinou para tal. Já em Romanos 8:29 e 30, diz que ele nos predestinou para sermos como Cristo, nos chamou e para sermos justificados, nos justificou e nos deu a sua glória. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz que nós somos gratos em todas as circunstâncias. Já em Colossenses 2:7 diz que fomos edificados e enraizados nele, firmados na fé e transbordantes de gratidão. Efésios 1:5 diz, gratos pelas pessoas que estão conosco. 2 Coríntios 1:21, somos firmes e ungidos nele. Gálatas 3:27, somos batizados em Cristo. Filipenses 2:5-8 diz que nós somos servos de Cristo. E tudo isso está dentro, tem muito mais. Se a gente fosse ficar falando aqui de tudo que nós somos nele, nós ficaríamos até amanhã e talvez não terminaríamos e eu ia ficar lendo tanta coisa aqui que vocês iam até dormir. Amém? Mas não é esse o foco. O que eu quero dizer com isso? Recapitulando, nele nós somos novas criaturas, justificados e redimidos, santos, salvos, livres, curados e sarados, prósperos, reis e sacerdotes, amados, filhos, família e amigo de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, escolhidos e eleitos, somos de Cristo e também somos o seu corpo, somos luz do mundo e sal da terra, templo do Espírito Santo, predestinados para a salvação, gratos, firmes e ungidos, batizados em Cristo e servos dele. Quando alguém te perguntar quem você é em Cristo, agora você o sabe. Aleluia. Tem muito mais. A gente não falou aqui que nós somos mais que vencedores. Nós não falamos aqui tantas outras coisas que poderíamos falar, mas agora nós vamos pegar um outro aspecto de o que nós temos nele. A gente vai chegar num bom lugar. No final você vai entender porque que eu estou fazendo isso, amém? Amém? Aleluia! Efésios 4:6 vai dizer, Deus é nosso Pai. Em 1 Coríntios 8:6 vai dizer que temos um só Pai, Deus, e um só Senhor, Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 8 vai dizer que Ele é o nosso Senhor e nos conservará firmes. Em Romanos 10:9 vai dizer que Ele é o Senhor que nos salva. Atos 4:12 vai dizer que Ele é o nosso único Salvador. Único Salvador. Em 2 Timóteo 1:9 vai dizer que Ele nos salvou e chamou para a santa vocação. Em Efésios 1:7 diz que nós fomos redimidos pelo sangue e obtemos o perdão e as riquezas da graça de Deus. Colossenses 14, diz que nós temos a redenção pelo sangue. Em Romanos 5:1 diz que nós temos por meio de Cristo
a paz de Deus. E em Filipenses 4:7, que nós temos a paz que excede qualquer, todo entendimento. Em Efésios 2:8, vai dizer que nós temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. E em Efésios 3:12 vai dizer que nele nós temos ousadia na presença dele. Aleluia. E em 1 Coríntios 15:57 diz que nós temos vitória sobre o pecado em Cristo. E em João 10:28 vai dizer que nele temos vida eterna e ninguém pode tirar isso da gente. Em 1 João 5:12 diz que quem tem o Filho tem a vida. Aleluia, nós estamos falando agora do que nós temos. Aleluia. Sabedoria e conhecimento. Nele nós temos sabedoria e conhecimento. Colossenses 2:3, João 14:26 e Tiago 1:5. Aleluia. Em 1 Coríntios 12:7, 12:11, 1:7, em Romanos 11:29, diz que nós temos o Espírito para edificar, os dons espirituais para edificar a igreja, e todos os dons são irrevogáveis. Mateus 5, no versículo 7, diz que nós temos a misericórdia de Deus. Efésios 2, de 4 a 5, diz que pela graça nós somos salvos. Em Apocalipse 22:21 diz que a graça do Senhor é conosco. Em 2 Coríntios 12:9 diz que a graça nos é suficiente. E em Romanos 5:17 diz que nós recebemos a abundância da graça. Em 1 João 5:4 diz que a nossa fé vence o mundo. E em Tiago 1:3 diz que a nossa fé produz a perseverança. Em Romanos 8:38 e 39 diz que nada, mais uma vez, pode nos separar. Nós temos o amor que não nos separa dele. Em Romanos 5:8 diz que ele provou o seu amor, nos deu o seu amor, primeiro, para que depois nós pudéssemos o amar. Em 1 Timóteo 1:13, do 14, diz que misericórdia, graça, fé e amor nós temos em Cristo Jesus. Em Filipenses 3:20, Hebreus 11:10, diz que nós temos a cidadania celestial. Em Filipenses 2:9, Atos 4:12, Colossenses 3:17 e Marcos 16:17, diz que nós temos o nome de Jesus. Em Filipenses 3:14, 1 Coríntios 7:17, Gálatas 1:15, diz que nós temos um chamado, uma carreira e um alvo. Efésios 3:20, Atos 1:8 e Atos 6:8 diz que nós temos o poder nele. Filipenses 4:19, nós temos o suprimento. Efésios 1:3, João 10:10 e 2 Coríntios 8, do versículo 9, do versículo 8 ao 11, diz que nós somos abençoados e prósperos. E em Gálatas 5, do 22 a 23, diz que nós temos também o fruto do Espírito, que dentro dele nós temos 9 aspectos, 9 partes, que é o amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Bom, se nós formos pegar tudo que nós falamos agora, parametrizados dentro dos versículos, vai dizer que nós temos nele um Pai, um Senhor, um Salvador, redenção, paz, acesso a Deus, vitória sobre o pecado, vida eterna, sabedoria e conhecimento, dons espirituais, misericórdia, graça, fé, amor, o amor de Deus, a misericórdia, a graça, a fé e amor, o Espírito Santo e a cidadania celestial, o nome de Jesus, uma carreira, um chamado e um alvo nele, poder, suprimento, a bênção e a prosperidade do Senhor, o fruto do Espírito e fruto de justiça. Então, quando alguém te perguntar o que você tem nele, você tem tudo isso. Amém? Amém? Estou falando rápido para que a gente ganhe tempo, para depois nós ficarmos um pouco mais à vontade. Amém? Aleluia. Em Mateus 22, 37 e 38, diz que nós podemos amar a Deus com todo o nosso ser. Em Marcos 12, 13, diz que devemos amar a Deus com a nossa alma ou em nosso intelecto.
Em Mateus 22, 39 diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. E em 1 João 4, 20 diz que se amamos a Deus, também amamos o nosso irmão. Mateus 28, do 19 ao 20, diz que devemos fazer discípulos por todas as nações. Em João 13, 35, diz que o amor nos identifica como discípulos de Cristo. Mateus 6, do versículo 14 ao 15, diz que devemos perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar primeiro o reino, para que todas as outras coisas sejam, e nossas necessidades sejam acrescentadas. João 14, 21, João 14, 15 e 1 João 2, 5 diz que nós devemos amar a Deus, e quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Em Atos 1:8 diz que o Espírito Santo nos torna suas testemunhas. Em 2 Timóteo 2 diz também que nós somos testemunhas da palavra. Em Colossenses 3:16, Mateus 28:19 e Atos 5:42 diz que nós devemos ensinar em todo o tempo e em todas as nações. Mateus 23:12, Filipenses 2:3 e Tiago 4:10 diz que nós devemos ser humildes. Mateus 25, do 31 ao 46, e Efésios 4, do 4:28 e Romanos 12:13 diz que nós temos de cuidar dos necessitados, pois ao ajudarmos, servimos a Deus. Aleluia. João 17:20, 1 Coríntios 12:12 e 1 Coríntios 1:10 diz que nós devemos andar em unidade. Mateus 28:19 e 20, Jesus ordenou que nós devemos batizar em nome dele em todas as nações e também batizar em nome dele para perdão dos pecados. Mateus 10:8, Tiago 5:15 e Lucas 10:9 diz que nós devemos curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Mateus 10:1, Marcos 3:15 e Marcos 16:17 diz que nós temos poder para expulsar os demônios. E em Lucas 9:2 e Romanos 15:13 e Lucas 11:20 diz que nós fomos colocados para usar o poder sobre todos os demônios. Aleluia. Aleluia. Então nós vimos tudo o que nós podemos nele. Recapitulando, o que nós podemos nele? Amar a Deus, amar ao próximo, fazer discípulos, perdoar, buscar ao reino de Deus, guardar a palavra de Deus, ser testemunhas, ensinar, ser humildes, cuidar dos necessitados, manter a unidade do corpo, pregar o evangelho e batizar em nome de Jesus, curar os enfermos, expulsar os demônios e demonstrar o poder do reino de Deus aqui nessa terra. Meu irmão, a partir de hoje, você tem tudo na ponta da sua língua. Ah, mas aí eu não consegui acompanhar, que é muita coisa, é muito conteúdo. Amém. Tem a gravação. E se você quiser, eu posso te passar também todos esses versículos, da mesma forma que eu passei aqui, para te ajudar. Amém? Nós precisamos estar aptos em todo o tempo a manejar bem a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Bom, o que nós vemos nisso tudo? Nós vemos que o mundo prega que nós devemos ter para ser, e aí se nós fazemos aquilo que nós quisermos, geralmente se faz aquilo que realmente importa para a própria pessoa, ou seja, aquilo que não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas com a vontade própria. E como numa nova realidade em Cristo, hoje nós temos o quê? Tudo, porque Ele nos fez e Ele nos deu tudo. Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço, e assim como a palavra diz que
assim como nós estávamos mortos em Adão, nós fomos ressuscitados em Cristo. Quando Cristo pagou o preço, se tornando maldito no madeiro, como está escrito lá em Gálatas 3,13, quando ele ressuscita, nós ressuscitamos junto com ele, e quando nós ressuscitamos junto com ele, nós temos todos os benefícios que uma nova criação nos dá nele. Então veja bem, tudo que ele nos deu, tudo que ele conquistou, ele nos dá. A gente sabe que Deus não mente e que a sua palavra não muda, ok? Então, se a sua palavra não muda, não é homem para que mintas, então pode passar o tempo que for, pode passar os séculos e os séculos, a palavra permanece a mesma. Então, eu posso confiar no que ele fala? Posso, ok? E se eu posso confiar nele e na palavra dele, independente da situação, para mim nada muda. Amém? Olha o que está escrito lá em Efésios 2, sei se você quiser abrir, pode abrir. Efésios 2, a partir do versículo 8 até o 10. Vai dizer bem assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas, parafraseando, se você foi salvo em Cristo, você tem uma incumbência, você tem um objetivo de quê? De praticar, de fazer as boas obras. Amém? Aí eu te pergunto, nós temos uma obra, ou seja, nós podemos fazer algo. Se nós podemos fazer algo, para Deus é algo eterno. É algo que vai ecoar pela eternidade. Então, o que nós fazemos aqui para Ele, vai ecoar pela eternidade. Mas quando eu estou preso às coisas do mundo, se eu tenho hoje muito dinheiro, o que me torna rico é o dinheiro. E se você perder tudo? Você deixa de ser rico, porque você está confiando em suas posses e naquilo que você tem. Lá em Salmo 20, no versículo 7, diz que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas eu creio em Deus, no Senhor, eu posso confiar na palavra de Deus. Então, o mundo diz que você é porque você tem, então você confia naquilo que você tem, mas se você perder, você já não é mais nada. Cristo resolveu tudo para nós, para que independente da situação, nós continuássemos sendo. Essa é a segurança que nós temos nele. Aleluia. Mateus 6, do 19 ao 20, diz que é para a gente não ajuntar tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões podem te roubar. Mas para a gente ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e ninguém vai poder tirar isso de você. Aleluia. E aí você me pergunta, o que eu preciso fazer para ter direito a todos estes benefícios? Aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Lá em Romanos 10, no versículo 9 e 10, diz que se nós confessarmos ao Senhor Jesus e crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, se você confessa a Cristo, a partir do momento que você o confessa, você se torna uma nova criatura, e ao se tornar uma nova criatura, você tem acesso a todos esses benefícios. Você tem uma nova identidade nele, e você pode proclamar o reino de Deus através da tua palavra e do poder e da unção que ele deposita dentro de você a partir desse momento. Amém? Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Tem algo muito interessante. Tem um conceito chamado entropia. Não sei se vocês conhecem. Alguém já ouviu falar em entropia? Já? Ok. Então, vou te fazer uma pergunta. A palavra de Deus diz que ele anuncia o fim desde o início? Sim ou não? Quantos sabem que ele fala isso? Ok.
Ele vem anunciando todas as coisas muito antes de acontecer. Muitas coisas nós estamos vendo e acompanhando pela internet, pelos noticiários, que a palavra tem se confirmado na ciência. Amém? Em muitos aspectos, que a gente não vai entrar. Mas o conceito de entropia, ele diz o seguinte, que é algo que está totalmente desorganizado. E eu te pergunto, por que nós lembramos do passado, mas nós não conseguimos lembrar do nosso futuro? Porque simplesmente está desorganizado. Você não consegue lembrar de algo que você não consegue compreender. Mas Deus, Ele está fora da linha do tempo, porque Ele criou o próprio tempo. A partir do momento que Ele cria, faz a criação, o tempo começa a correr. E Ele consegue sim anunciar o fim desde o início. Eu não sei você, mas eu já passei por algumas experiências que, depois que eu aceitei a Cristo, que eu me tornei uma nova criatura, começaram a acontecer comigo. Certa feita eu estava orando em casa, eu estava fazendo, eu acredito que era o primeiro ano do Rema, não tenho certeza. Acho que foi em 2009 ou 2010. E neste momento eu estava desempregado, eu tinha muito tempo ocioso. E eu já tinha entregado o currículo para tudo quanto é lugar, já tinha ido ir atrás, já tinha ido numa agência de empregos, e nada acontecia. E eu tinha que pagar a mensalidade do Rema. Como é que eu ia estudar se eu não tinha dinheiro para pagar? Amém? E eu, preocupado com aquilo, e de repente eu falei, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a orar. O tempo que eu ia trabalhar, eu vou orar. E eu comecei orando 30 minutos, depois 1 hora, depois 2, depois 4, depois 6, depois 8 horas. E eu parava em 8 horas, porque senão eu fazia força para parar, porque senão não parava. Só que nesse tempo, quanto mais eu me dedicava a Deus e à oração, o futuro me era revelado. Presta atenção. Eu tinha uma vizinha que tinha muitos problemas com o filho dela. Ela era fumante e tudo mais, mas eu conheci ela desde pequeno. Eu tive uma visão de que ela iria aceitar Cristo, que meu pastor na época ia orar por ela dentro da casa dela, e que o filho dela ia se converter também. Quando foi, isso era mais ou menos umas 3 horas da tarde, acredito. Quando foi lá para 7, 7h30 da noite, o que estava acontecendo? Exatamente o que eu tinha visto na visão. E o que isso tem a ver com entropia? Eu me lembrei daquilo que ia acontecer. Eu me lembrei do meu futuro. Em Deus, nós conseguimos lembrar do nosso futuro. Porque quando acontece, você se lembra muito antes de acontecer. É ou não é? Eu já contei isso aqui, quando eu tinha um desejo muito grande de conhecer Nazaré, quando eu era adolescente. Quando aconteceu, eu lembrei do meu futuro. Porque aconteceu. Eu quero perguntar para você, talvez você esteja aqui, ou talvez você esteja nos assistindo pela internet. Se você gostaria de compreender um pouco mais de Deus, ter experiências com Deus, se tornar uma nova criatura, entender o que você é, o que você tem, o que você pode nele, eu te faço um convite. E se vocês puderem me acompanhar, quem está aqui, alguém aqui gostaria de receber a Cristo e mudar a sua vida? Amém? Então feche os seus olhos. Eu vou fazer essa oração e você, se estiver nos ouvindo, feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração e repita comigo. Aleluia. Pai, Senhor Jesus, eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e o reconheço
como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Aleluia! Se você fez essa decisão, entre em contato no chat com o pessoal, para que nós possamos entrar em contato com você e estejamos orando por você, amém? Aleluia! Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom. Pode levantar, meu irmão. Porque o Senhor é bom, que tua palavra não muda. Aleluia, que o Senhor é eterno. Obrigado porque tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. Agora, meu irmão, depois de tantas verdades expostas neste lugar, tanto poder através da palavra, que a palavra é o poder, eu te convido com mais intensidade, inclusive você que está nos assistindo, e diga comigo: eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Aleluia! E eu posso. E eu vou fazer o que a palavra diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Aleluia. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém? Oi. Amém. Graça e paz, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Que palavra abençoada. Glória a Deus. Então, o nosso irmão já fez o convite para um novo nascimento. Eu gostaria de fazer também um convite para aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo. Tem alguém que não foi batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Tem ali um irmãozinho ali, ó. Aleluia. O batismo do Espírito Santo, você só consegue através de uma manifestação de fome e de vontade de você atingir um nível ainda mais alto. Então, se você tem esse desejo, você pode vir aqui à frente. Nós temos pastores aqui capacitados. Nós cremos mesmo nessa imposição de mão, na transferência de poder. Então, se tiver alguém, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, amém? E também vamos falar aqui também sobre ofertas. Você pode abrir sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 9. Provérbios 3, versículo 9. Na palavra do Senhor fala: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então nós vemos aqui que nós honramos ao Senhor com as primícias, ou seja, com os nossos bens. Primícias vem de primeiro. Então tudo que vem à nossa mão, de frutos daquilo que nós colhemos, se nós tiramos primeiro, a palavra do Senhor fala no versículo 10 que eles se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O que acontece normalmente com as pessoas dizimam, mas quando sobra, ou às vezes quando não sobra, não dizima. Esse é o erro que muitas pessoas cometem. Quando você se dispõe mesmo de tirar primeiro aquilo que é do Senhor, esse versículo 10 vai se cumprir na sua vida. Da mesma forma que, imagine agora que estou numa festa, e aí eu vou honrar algumas pessoas, e aí a minha esposa ela vai ser a última a ser honrada. Tipo assim, obrigado por terem vindo, alguma coisa, e minha esposa vai ficar por último. Você pode ter certeza que a cara dela vai ficar ruim até chegar em casa. E aí ela vai perguntar: mas por que você está assim? Mas porque eu fui a última. Mas eu te honrei, mas eu não fui a primeira. Da mesma forma é o nosso Senhor. Quando nós honramos o Senhor em primeiro, Ele vai ter todo o gosto de encher os teus celeiros fartamente. E nós cremos também que a oferta é como sementes plantadas. E não existe solo mais fértil
do que o reino de Deus. E quando você semeia, quem frutifica é o Senhor. Você não vai entender como, isso aí é o Senhor que vai fazer. Agora, na passagem onde fala sobre a multiplicação dos peixes e dos pães, os discípulos, eles distribuíram, né, para aquela centena de pessoas, milhares, os peixes e os pães. Agora você pode imaginar que à medida que eles iam transportando com os cestos, eles também estavam com fome. Você acha que eles não pegaram ali um pouquinho e comeu, aí depois vinha de novo, Jesus multiplicava, pegava um pouquinho? Ou seja, quando você está perto da bênção, você também consegue atrair um pouco dessa bênção. À medida que você semeia, essa semente, ela vai ser frutificada. Você vai conseguir alcançar todas essas sementes que vão ser plantadas aqui nesse solo fértil. Amém? Então, com esse entendimento, eu convido vocês mesmo a virem, a trazer as suas ofertas. Você que é dessa igreja, você está convidado a dizimar. Você que não é dessa igreja, nós mesmo direcionamos você a dizimar onde você é alimentado continuamente, ou seja, na sua igreja local. Tá certo? Amém. Amém. Aleluia. Maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que ofertaram. Amém, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas também, Senhor, que talvez no seu coração queriam ofertar, mas hoje não ofertaram. Mas eu creio e declaro, Senhor, que a prosperidade de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz se manifestando na vida dos meus irmãos. Eu oro mesmo, Senhor, para que bênçãos financeiras chegando na vida dos meus irmãos, pessoas desempregadas sendo empregadas, pessoas que estão empregadas sendo promovidas. Eu declaro que toda sorte de bênçãos venham sendo alcançado todas essas pessoas que estão aqui e aquelas que também estão nos assistindo. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que é o Senhor que irá frutificar todas essas sementes que estão sendo aqui plantadas, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Nós temos os avisos. Olá, família Verbo Leiria. Chegou a hora de ficarmos por dentro da nossa programação.